Então, por exemplo, existe um mito. Até pouco tempo atrás, crente não assiste televisão. Lembra disso? Uhum. Não joga bola, não vai na praia, não joga nada. Existe um outro mito, que é até ligado àquilo que você vive. Cristão e política não se misturam. Uhum. E isso nós vemos as consequências hoje. Vamos falar assim, um momento que já é crítico é que os cristãos têm começado a se despertar para o lado político. Uhum. Mas ainda assim desconfiam e generalizam, e criam um silogismo. Todo político rouba. Logo, todo ladrão é político. Criou uma ordem inversa das coisas. Aí você tem uma proposta, com alerta geral, assuntos que você já tem debatido desde lá de 2003, que você trazia isso, que construía isso. Como é que você percebe hoje o papel do cristão e do político? E se é possível o político ser cristão e desempenhar um papel cristão, mas sendo político e preparado para isso? Sabe por quê, Nando? Eu vejo hoje um grande perigo. A pessoa não é preparada, ela não tem a vocação política, mas o fato dela ter um título de pastor, ela já acredita que é credenciada para ser um político. E a gente percebe grandes falhas na história política e, vamos falar assim, até queimar o que poderia ser um benefício para a sociedade. Você acredita na vocação, no estudo, no preparo? É claro que pode acontecer exceções, mas onde o cristão precisa compreender isso para, vamos falar assim, eleger políticos que tenham vocação, mas também sejam cristãos? Primeiro eu queria falar um pouco, você comentou um fato sobre pensamento, filosofia. Eu aprendi uma frase muito bonita que diz o seguinte, que a filosofia, ela inspira a prática. Ela inspira para você praticá-la. Só que a prática é que vai julgar a filosofia. A forma de você avaliar se aquela filosofia é boa ou não, é a prática dela. Seriam então, os frutos dela aqui. Isso, sem dúvida. Então tem muita gente que cria filosofia, cria muita teoria, e o negócio não funciona, não adianta. E eu falo isso pelo seguinte, o que anda acontecendo hoje em questão do cristão e a política? O povo acordou para entender que dons e talentos não são somente os dons espirituais da igreja. Os de Coríntios 12, apesar que de que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, qual é a grande diferença do dom de línguas e o dom de cura? O dom de milagres ou de maravilhas? Existe maior ou menor? Não. Não existe. Existe melhor ou pior? Não. Não existe. O dom de liderança, o dom de governo, ele é tão espiritual como o dom de cura. Mas é interessante que algumas pessoas, eu vejo até o dom da administração, algumas pessoas não consideravam um dom. Não, isso não está na Bíblia. Porque Paulo não descreve lá em Coríntios. Mas você pega José do Egito, você pega Davi administrando, você pega Salomão construindo, Daniel. Então, esses mitos, aí a propósito do Mente Aberta, para rever aquilo que se tornou tradicionalismo. O interessante hoje em dia, que eu ando ensinando para as pessoas, eu fiz aquele outro programa que de vez em quando aparece na rádio aí, é o Geração de José, que é um programa que eu falo somente sobre liderança. O que acontece hoje no Brasil, tanto no governo, tanto nas igrejas, tanto nas instituições, ou aonde for, é uma crise de liderança. Liderança é uma coisa muito simples. Ela não é fácil, mas é uma coisa muito simples. Você define liderança de duas formas, caráter e habilidades. Então, se uma pessoa tem muito caráter e pouca habilidade, é uma pessoa amiga sua que você pode deixar tomar conta da sua filha quando você vai no cinema. Mas se ela não tem muita habilidade, você não vai dar para ela o carro para ir buscar e trazer você. Ela não sabe dirigir, ela não tem aquela habilidade. Agora, a pessoa que tem pouca habilidade, tem muita habilidade e pouco caráter, algumas pessoas dizem que são os políticos. Você sabe que eu vi uma definição do William Douglas falando sobre isso e foi muito interessante. Ele diz assim, você tem inteligência, integridade e motivação. Então, você pega uma pessoa que tem muita motivação, mas não tem habilidade, não tem inteligência e talvez não tenha caráter, ele compara uma mula dentro de uma loja de cristais. Quanto mais motivação, mais ela destrói a loja. Sem e dúvida. O outro, ele traz um exemplo interessante. Você pega uma pessoa extremamente inteligente e habilidosa, que não tem caráter, e coloca ele para trabalhar no setor financeiro, é o cara que mais vai te roubar sem você nunca descobrir. O curioso é isso. Quando a gente fala que existe uma crise hoje de liderança no país e nas organizações, pode ser dentro da igreja também. O que acontece é o seguinte, a gente entende que o líder é aquele que leva as pessoas aonde precisam chegar. Você vai pegar Moisés, ele atravessa o mar e ele chega no outro ponto. Você vai ver Daniel, ele consegue liderar ali o rei. Você vai pegar Neemias, ele lidera um povo para reconstruir uma nação.
Você vai pegar José, ele lidera um estado chamado Egito para preservar o mundo da fome. Por que eu falo isso? A verdadeira liderança é a liderança no modelo de Jesus. Então você vai ver hoje nos grandes problemas que existem no mundo, é sexo, dinheiro e poder. Sendo que o cristão ele ama. Sendo que o cristão ele serve. A grande diferença que nós temos que ter hoje é o seguinte, os líderes nossos hoje têm que fazer o que Jesus falou, é a pirâmide de cabeça para baixo. Esse é um conceito que as próprias organizações hoje em dia estão começando a fazer, onde o líder da organização, ele quer servir os seus subordinados para dar para eles a possibilidade deles produzirem. Porque se o time produz, quem vai ser campeão é a equipe. O técnico é aquele que ele cria condições suficientes para que o pessoal produza. Então eu vejo hoje o que anda acontecendo em questão de liderança, seja no governo. Muitas pessoas não estão preocupadas em servir. Estão preocupados em poder. É diferente, Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Esse é o modelo de cristão. Agora, será que a maioria dos cristãos estão prontos para assumir essa posição e falar, poxa, eu preciso servir? Esse é o desafio. Da pessoa realmente chegar ao pé da cruz e falar, Deus, não importa o cargo que eu tenha, não importa a posição que eu esteja, eu não vou manipular, eu não vou dominar, eu vou tentar fazer o máximo para o bem das pessoas e não o meu. Independente se ele esteja no cargo público, no privado, qualquer ou instituição, iniciativa. Terceiro setor. Esse é o desafio. A gente conseguir levar ao nosso país, às nossas instituições, o verdadeiro valor e princípio cristão, que foi o que Jesus ensinou. Existe na Bíblia, existe na nossa história, um maior líder, mais eficaz, mais extraordinário do que Jesus? Não. Você pensar o seguinte, Jesus tinha uma visão. Eu vou redimir o mundo. Ele sabia o que ele queria. Jesus tinha um plano. Eu preciso treinar essas pessoas, porque para que isso aconteça, tem que ser através das pessoas. E ele criava aquele planejamento estratégico de como ia ser as coisas. E ele treinou um por um para que quando ele fosse, continuasse. Mais de 2000 anos depois se passaram e nós continuamos fazendo o mesmo modelo que Jesus ensinou há 2000 anos. O cristão serve. Esse é o ponto principal em questão de qualquer coisa em relação à política pública ou instituições. Você vai ver que as grandes organizações hoje no mundo, que têm eficiência, que fazem diferença, têm um coração para servir. Esse é o ponto principal de liderança. Agora, um detalhe que você comentou aí, e é bom deixar esclarecido. Eu confesso para você, a minha opinião, que eu sou contra o pastor da igreja largar o rebanho para assumir um cargo público. Isso tem sido comum. O pastor da igreja, pastor presidente, aquele que começou a igreja, aquele que lidera o rebanho, não os pastores auxiliares, não os pastores que têm outras habilidades. Isso é diferente, porque o cara largar o rebanho dele é diferente. Você vai encontrar muitos pastores que lideram o rebanho, mas foram para a política. Eles não conseguem conciliar as duas coisas. Já quando você entende uma pessoa que tem habilidades, que tem caráter, que tem ali consciência do que ele sabe fazer, e ainda foi preparado, às vezes advogado, o que for, ele tem uma vida pública, é diferente. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, eu não acredito que seria uma boa para o rebanho o pastor abrir mão do seu ministério, pastoreio diário. Pô, é 24/7, você sabe muito bem como é que é a vida do pastor Márcio, os presidentes aí de organizações, é 24/7, o dia inteiro ele comandando uma visão, ele levando um rebanho, nós estamos num propósito, nós estamos numa visão, temos que chegar lá, gente, para abandonar tudo isso para ir para uma vida pública. Não vale a pena, o ministério é muito mais importante. Mas vale a pena na igreja ter abertura para pessoas que sejam preparadas e vocacionadas para assumir a vida pública. Olha, esse é o nosso desejo, e falo mais. Falo para você que está nos assistindo aqui. Porque se preparar para a vida pública... Nós temos desejo de fazer como se fosse um ministério político no futuro. Como? Eu fiz a Associação Diplomada da Escola Superior de Guerra. Era um núcleo de estudos e debates, em 1991. Era um núcleo de estudos e debate que era ligado ao Estado-Maior das Forças Armadas pela Escola Superior de Guerra. E isso era ligado diretamente à Presidência da República.
eles traziam para a gente temas especiais, específicos, que a presidência da República precisava ter notícia e informações sobre o que se passa aqui embaixo. O presidente não tem condições de saber o que anda acontecendo em todo o país. Então a gente fazia estudos de estratégia e apresentava e os melhores trabalhos iam para lá. Isso me deu um clique. Ah, 1991, quantos anos já te passaram? Mais de 20 e tantos anos. E esse é o sonho. A gente começar, nós tivemos agora há pouco tempo atrás, políticas públicas e a igreja, junto com a escola do CTMDT, Carisma e outras pessoas. Nós ensinamos os nossos voluntários, membros, estudantes para seminário, para missionários, para pastores, política pública. Por que isso? Qual pastor ou qual igreja que uma hora não se lida com um abuso sexual infantil, uma violência contra a mulher, um drogado na rua, um deficiente físico, uma senhora abandonada, existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Maria da Penha, LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e a grande maioria do povo não conhece isso, sabendo que, desde a Constituição de 88, foi criado um capítulo especial. Você sabe que o país escolheu, e graças a Deus escolheu, ter um custo social elevado. O Brasil hoje é referência da Constituição de 88, porque parte hoje do orçamento é obrigado para poder manter um custo social elevado. O nosso povo ia estar numa condição muito pior se não fosse a Constituição de 88. Foi uma grande vitória. Só que existem ali ferramentas que podem ajudar a igreja a promover o trabalho muito melhor. Nós montamos em Belo Horizonte, em 2001, a Rede Evangélica Revitz, Rede Evangélica do Terceiro Setor. E depois fundamos a Rede Evangélica Nacional de Assistência Social, que é a RENAS. Nós descobrimos 3 coisas muito comuns em a maioria das igrejas hoje. Ela tem algum tipo de trabalho social, seja os jovens, seja os adultos. Ah, é um pão com salame na rua, é um sopão. Quem nunca fez isso? Ah, vamos socorrer uma criança, fazer isso. Então, existe algum tipo de trabalho social. Ele é informal, não existe um CNPJ, não existe associação e normalmente é mantido por oferta. Agora, presta atenção, você que está me assistindo. Você pode montar uma organização dentro da sua igreja, você pode ter um CNPJ e, através do seu trabalho, você pode fazer parcerias com o município, com o Estado, com o governo federal, para mudar a realidade do país. Ô, Nando, é muita coisa, cara. Nosso tempo foi embora, já estourou tudo, mas é muita coisa. Mas eu percebo o seguinte, o que fica para mim é que o Fernando Borja, o Nando, apresentador do Alerta Geral, mas também como pessoa, como pastor, como pai, como esposo, tem vocação e isso, quando a gente fala sobre esse assunto, você muda. Isso te traz vida. O sonho é te preparar a próxima geração. Esse é o desejo nosso. Mas eu vejo assim, parabéns para você, porque isso traz vida. A gente brinca, sangue no olho, porque isso traz brilho aos seus olhos. Que Deus amplie assim, os seus propósitos para a sua vida, Amém. Que se cumpram todos eles. E parabéns pelo programa Alerta Geral e pelos planos que Deus tem para a sua vida. Amém. É Ele que abre portas e fecha portas. Valeu, Nando. Muito obrigado, Charles. Gente, eu acredito que foi inspirador para você e motivador. Quando a gente consegue parar e ouvir pessoas que falam daquilo que brota no coração, a gente consegue perceber isso de fato é discurso que vem da alma, não escrito em papel. Tem como a gente distinguir e separar as duas coisas. Cuidado com aqueles que escrevem no papel e leem os discursos, porque eles podem enganar. Aqueles que fazem um discurso com a própria vida, esse pode mudar. Então, a escolha é sua, abra a mente para saber discernir isso e quebre preconceitos, porque Deus pode fazer muito através da minha vida, da sua vida, para muito ainda do nosso Brasil que precisa melhorar, principalmente esse ano 2014.